Olá, boa noite. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira, sou trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Então hoje, dia 23 de julho, continuaremos o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, o primeiro ano. E nós repetimos que esse material ele é apostilado, né, e está disponível no site da FEB para download na aba Cursos, ou aqueles que comprarem, quiserem, preferirem, como eu faço. Eu gosto muito de folhear, né? Não tem ainda aquele hábito antigo de folhear o livro, então está esse daqui na mão. Mas hoje nós continuaremos ainda no módulo 6, só que agora no roteiro 4. Aqueles que têm a apostila em mãos, por favor, abram aí. Na minha, que é essa que eu lhes mostrei, está na página 227. Retorno à vida corporal, união da alma ao corpo. Nós vamos contar a história e que, na verdade, ela resume todo esse roteiro, que é de um candidato à reencarnação e que está narrado no livro Missionários da Luz, do nosso amigo benfeitor espiritual André Luiz, que, de maneira muito competente, nos narra as etapas deste processo. Então, a figura central do livro, ou seja, desse processo de reencarnação, chama-se Segismundo. Então, é a reencarnação de Segismundo. Nós temos a psicografia do livro, né, do querido Chico Xavier, e edição da Federação Espírita Brasileira, de autoria, como já o disse, do espírito André Luiz. Então, em uma reencarnação precedente, conforme narra, nós fizemos naturalmente, enxugando para se adequar ao nosso tempo. Em uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar no prostíbulo. Então esta trama ela se inicia numa reencarnação anterior a esta que nós viemos agora de apreciar. Então desencarnara cada um por sua vez sob uma intensa vibração de ódio, como só ia ocorrer nessas situações, né? Nós vimos ali que não era uma desencarnação natural, nem foi por acidente, foi um crime premeditado, grave, e que naturalmente tem as sanções das leis divinas. Agora, uma vez no plano espiritual, o casal Adelino e Raquel prometeu receber Segismundo como um filho, ou seja, eles empenharam a sua palavra, então concordando com aqueles benfeitores que, especificamente voltados para um planejamento reencarnatório, e nós vimos isso no roteiro anterior, que existe esse planejamento. Então, eles concordaram, eles, na verdade, fizeram mais do que concordar, eles prometeram. Então, ali já tinha sinalizado um perdão daquele que tinha sido o seu algoz na reencarnação anterior. Mas, e aí vamos entender como é que fica a situação do agressor, vamos assim colocar, né? Do algoz.
Agora, temos ali a figura principal, o narrador, que é o André Luiz, e ele tem um instrutor também, o Alexandre. Então, o que ocorre? No primeiro momento, eles vão à casa de Adelino e Raquel, o casal que se dispôs a receber como filho ao Segismundo. E neste contexto, um outro auxiliar também do departamento, né, do Ministério do Auxílio, que é encarregado do planejamento reencarnatório, e que é o Herculano, ele traz já o Segismundo para a aproximação com um casal. Essa aproximação é muito necessária por conta de padrões vibratórios nem sempre harmônicos entre si. Neste caso específico, uma carga vibratória ainda muito pesada, né, em razão da contenda anterior e que culminou com o desencarne precoce do casal Adelino e Raquel em outra encarnação. Nessa encarnação tem esse nome. Naturalmente, os espíritos reencarnam e têm o nome de batismo em cada um. Mas nessa, então, falando de casal Adelino e Raquel. Então, essa aproximação acontece. Então, eles levam, e já o casal esperava-os na entrada da casa. Bom, aí vocês vão falar, mas como? Então, eles já estavam ali na entrada, ou porque foram orientados a fazer isso, ou até por uma coincidência. No entanto, o que vai acontecer? Aí Alexandre, André Luiz e Herculano aproximam de Segismundo, o qual se encontrava visivelmente abatido. Quer dizer, ele tinha consciência da necessidade de reencarnar. Isso era fato, porque houve um trabalho, uma preparação, um esclarecimento, não é bem convencimento, um esclarecimento da necessidade de reparar aquele mal que ele tinha cometido lá atrás. Mas ele estava abatido, porque são uma avalanche de sentimentos e de emoções, e aí também uma carga de remorso muito grande. Então ele não estava exatamente motivado. Agora o casal Adelino Raquel tomava a refeição da tarde com seu filhinho. Eles tinham um filho, que era o primogênito, né? E o nome da criança era João. Agora Alexandre, ele se aproxima da mesa e percebem, aliás, a equipe, né? Alexandre, André Luiz e Herculano. Aproximando-se da mesa, da refeição, percebe que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. Estava taciturno, circunspecto, né? Ensimesmado, porque o pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Estamos falando das possibilidades genéticas, né? Então, ele estava com um pensamento conturbado, aí diz envenenado. O que ocorre nessa situação? Como os benfeitores são zelosos, cuidam, são primorosos nisso que eles se propõem a fazer. E nós temos sempre a aprender com eles, né? Então Alexandre aproxima-se, Alexandre é o instrutor do André Luiz. André Luiz ali está mais como um aprendiz. Então, ele aproxima-se e dá um passe no pequeno Joãozinho, filhinho do casal, né? Para despertar-lhe um interesse sobre a conversa dos pais. Para quê? Com suas perguntas pueris, infantis, né? Para descontrair, eles consigam então desfazer esse mal-estar e melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal, por razões óbvias, né? Então, profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo
amoroso da esposa, o Adelino despede-se com uma delicadeza não habitual e promete voltar à noite, mais cedo, para orar juntos ao deitar. Olha como é importantíssimo o hábito da oração, da prece, juntos, em família, antes de se recolher ao leito, antes de deitar. E a disposição dele já mudou, naturalmente influenciado pelo Joãozinho, que provocou, com aquelas conversas pueris, para quebrar aquele, vamos assim chamar de gelo, Quebrou aquele gelo. O Adelino ficou, então, com uma delicadeza, quer dizer, com gestos, com atitudes educadas, que não lhe era habitual. O passe também tem esse condão, seja daqueles encarnados ou dos desencarnados. Na ausência dos encarnados, falamos assim, os tratadores do magnetismo, então os benfeitores espirituais podem interceder também. Então, antes de dormir e conforme o prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical, que é o Pai Nosso, proferida com emotividade infantil pelo pequeno João. Então, o João que, vamos dizer, puxou a prece, Então, o clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. O que ocorre, então? Vendo a disposição, porque isso aí é vibratório, é recíproco, o Segismundo aí ele se anima mais. Lembra que ele estava meio caidinho, Então ele já se anima e aproxima-se aí com o Adelino. Vai aproximando-se daí com o Adelino e naturalmente depois com a Raquel. Agora, uma vez adormecido, nós sabemos, só uma contribuição aqui, uma observação, que durante o processo do sono, quem descansa, sabemos, é o corpo, As células nervosas têm as toxinas, para serem eliminadas. Isso ocorre durante o sono. E o sonho? O que é o sonho? O sonho são recordações do que o espírito, com seu veículo físico, que é o perispírito, ele circula, demanda determinados sítios na esfera espiritual. Então, o que ocorre? Raquel, uma vez adormecido, ela e o Adelino, abandona o corpo físico. Abandona é a forma de dizer, Na verdade, ele se distancia. Sabemos que através de um cordão fluídico, enquanto há vitalidade no corpo, e aí ele está vinculado àquele espírito, Então, Raquel vai ao encontro de sua avó materna. Ela também tinha lá uma parceira, de peso, que estava ali também participando desse projeto, porque os espíritos, em sua sabedoria, eles procuram estabelecer vinculações afetivas, sabendo que essas afeições têm o condão de facilitar as conexões necessárias. Então Raquel vai ao encontro de sua avó materna. E o Adelino, ele vagueava no quarto, angustiado e espantadiço. Ou seja, o Adelino, ele permaneceu ali no quarto, sabia que tinha um encontro ali, E aí o que ocorre? O Adelino, ele não conseguiu desligar-se de tudo daquelas cenas lá do passado, Então ele apavora-se ao ver Segismundo. Aí o que ocorre? Então, quando diz que apavora, são sentimentos contraditórios, ou seja, conspirando contra os propósitos
dos benfeitores espirituais. Mas eles também têm os recursos. E o que faz, então? Alexandre, ele entra ativamente, lançando raios magnéticos, não sabemos de que natureza, né? Não temos correspondente certamente, aqui no plano físico. Mas são raios magnéticos tranquilizadores sobre ele. Então, em seguida, convence Adelino, veja bem, estão desdobrados, estão em sonho, né? Então, aí o Alexandre, ele consegue falar diretamente ao Adelino. Muitas vezes ocorre, aliás, muitas vezes, não, frequentemente ocorre. E quando nos recordamos, quando despertamos, nós dizemos que sonhamos. Mas isso aí é recorrente. Muitas vezes é abafado pelos nosso psiquismo mais grosseiro, porque geralmente ao despertar nós já somos envolvidos, nos sentimos envolvidos pelas demandas do cotidiano, na vida de relação, aqui no plano físico. Mas neste caso, então, ocorre isso. E mediante esses raios magnéticos que tranquiliza o Adelino, mudando-lhe as disposições, aí tem-se o trabalho do Alexandre dizendo que o Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca do seu perdão e acolhimento paternal. Então, quem perdoa e tem o dever de perdoar, já que alguém está lhe pedindo perdão. Então, aí o Adelino teria que dar esse passo, fazer esse chamado perdoar e também dar o acolhimento paternal, né? Aí sim o Adelino, pela modificação que se lhe observa, mediante esses raios magnéticos, tranquilizadores, fica comovido com as explicações de Alexandre e aceita o pedido de perdão de Segismundo. Veja bem, até então só eram movimentos, estratégias de aproximação. E agora ocorre realmente o perdão tão esperado. Porque sem o perdão não haveria possibilidade de reencarnação. Às vezes até ocorre a fecundação, o ovoide, né, o zigoto, né? Então, às vezes forma-se isso, mas não chega a ocorrer o desenvolvimento do embrião. E ocorre, então, o aborto dito espontâneo, né? Porque o espírito reencarnante, ele se sente ainda despreparado. Então, mas essa reencarnação teria que acontecer. Então, com o pedido de perdão, né, de Segismundo, aí o Adelino muda as suas predisposições e dissipa neste momento as pesadas nuvens de ódio que enodoava o seu perispírito e escondia a sua condição de espírito elevado e nobre. Sim, porque enquanto não conquistamos as perfeições ou o galardão de espírito puro, nós ainda temos muitas escamas, né? Temos muitas imperfeições a serem eliminadas. Mas ele, Adelino, era um espírito elevado e nobre, sem ser por isso perfeito, né? Então, satisfeitos com o trabalho da noite, aí Herculano e Alexandre, André Luiz e Segismundo também, deixam a casa de Adelino e Raquel para retornar na semana seguinte, para iniciar o serviço da reencarnação. Sabemos que existe um ciclo, né, natural. Dentro desse ciclo é que deveria se ocorrer, então, essa fecundação, né? Iniciando, então, o serviço de reencarnação. Então, André, Luiz e Alexandre chegam aí à casa de Adelino e Raquel na véspera da ligação do espírito
Segismundo com a matéria orgânica. Então tudo se encaminha para o processo. Quando nós nos pontuamos como espírita, e às vezes, muitos momentos, né, quando se cogita do aborto, nós devemos sair em defesa da vida. Né? Então essa é uma obrigação moral que nós temos, porque conhecemos os mecanismos e as dificuldades que os espíritos zeladores do processo reencarnatório, as dificuldades que eles têm. E lá então, ali chegando, né, encontra Herculano e Segismundo. Lembra? O Herculano era aquele tarefeiro lá do Ministério do Auxílio, encarregado de conduzir Segismundo para a alcova conjugal, né? Então, em companhia de espíritos construtores. Então, neste momento clímax, porque antes foi preparação, agora são os espíritos construtores e eles participam ativamente, né? Inclusive com a engenharia genética, e ali então eles terem que se fazer presente nesse momento e cooperar na formação fetal. E o ambiente familiar continuava cercado de afeição. Então tem que haver aquele clima, né? Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino com a assistência destes espíritos construtores. Dando continuidade, e perante aquele momento que era tão esperado, né? Aí não poderia ser diferente. Segismundo fica extenuado, quer dizer, cansado, né? Abatido, porque em verdade ele sentia-se fraco, incapacitado, e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Veja bem, Segismundo não é uma exceção. Quando nós nos recordamos das cenas, foi a grande tela, né, o cinema, da película Nosso Lar, né, do livro homônimo, No Nosso Lar, existia no Lísias aquela sensação de saudade, né? Saudade antecipada, porque a mãe dele, a Laura, estaria vindo para a reencarnação. Então, por mais que tenha sido preparado, o espírito fica ainda vacilante, porque essas angústias é mais ou menos como alguém que tenha se preparado para um teste, falar, não sei, essa noite eu nem dormi, eu estou tão ansioso, poxa, está me preocupando, eu não sei se eu vou passar. Neste caso do Segismundo, neste caso não sei, pensava ele, né, se eu serei bem sucedido. Então a ideia do fracasso, ele ainda era muito forte nele, né? Porque o retorno à carne é mais ou menos, para o espírito, um sentido figurado, né? E até a frase, a realidade espiritual é como que um enclausuramento, né? E daí os receios naturais dele. Então, com o incentivo, porém, dos amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após encarnado. A gente brinca dizendo assim, são aqueles espíritos que assinaram um endosso, né, numa nota promissória. E eles vão se responsabilizar, de certa forma, nos tutelando, né? Então, antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, ele aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso, em seu futuro lar, o momento crucial de sua redução perispiritual. Porque o espírito, ele é vinculado ao perispírito, mas o perispírito é que sofre essa redução, né? Então, durante esse processo, e à medida que a sua forma perispiritual
era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Então é como se fosse apagando, né? E a memória consciente, ela adormece. E os espíritos construtores aí iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. E Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, né? A que nós falamos há pouco, a avó materna de Raquel, para que ela seja a portadora da entrega de Segismundo, a sua neta. E ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime de entrega de Segismundo, a sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino, o pai, né? O pai desperto, atento ali. E o aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. São muito carinhosos, né? Dedicados, os generosos benfeitores. Então aí a prece, mais uma vez favorecendo o processo, né? Após a prece de Adelino, e sob os influxos das energias sublimes de espíritos superiores, aí Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços de sua avó materna. E Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Já Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma, para que logo fosse também carne de sua carne. E naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas, veja como a engenharia genética, né? Dos milhões de espermatozoides, aí Alexandre entra em ação com seu poder magnético e sintoniza entre aqueles milhões de espermatozoides o mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. E o espermatozoide assim magnetizado e tendo essa energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. E aí, sob o influxo dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Então André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio, conforme está relatado, né? Ainda vocês nem tiveram a curiosidade de perguntar, né? Na cidade do Rio, né? E eles volitam em direção à colônia espiritual Nosso Lar. Então a mensagem final, aí é de André Luiz também, a autoria, né? A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Então, neste momento, já aproximando-se aquele segundo ponto do nosso encontro da noite de quinta-feira, que é a vibração e a radiação, nós queremos aqui fazer uma homenagem àqueles, tantos que até agora, e certamente outros, mas nós prestamos essa homenagem, que é a despedida aos que partiram, porque ajudamos a muitos, ajudamos junto com companheiros de todo o Brasil e do mundo também, de maneira magnética, com as nossas vibrações, com as nossas preces, mas nem todos nós podemos atender. E assim, aos que em decorrência deste vírus
vir a morrer seus seres amados, deles separados muitas vezes, sem sequer ter o direito a uma despedida próxima, sinto o nosso mais profundo e sincero pesar. Recebam, no tempo que for, quando e aonde for, a nossa solidariedade, nossa vibração de grande amor. E se você entender e se permitir, feche os olhos e receba a nossa vibração embalada nesta música. Vibrações de amor.